No vídeo de hoje vamos falar sobre a melhor ou as melhores estratégias nutricionais para quem utiliza Ozempic. Então, se você é nutricionista, tenha certeza que vai cair no seu consultório um paciente que utiliza Ozempic, e se você usa Ozempic, fica nesse vídeo até o final. Então, bora comigo que hoje que eu estou com um fone de, né, do Mac, para melhorar um pouco o som, mas em breve teremos um microfoninho top para vocês conseguirem ter, né, ficar sem ruído dentro do vídeo. Mas simbora, meu nome é Mariana Jacob, eu sou nutricionista esportiva, eu sou professora, sou mentora de nutricionistas também. Atuo na área clínica em atendimento como nutricionista esportiva, gente, já faz quase 20 anos. Eu me formei muito novinha, mas eu já sou Team 40 a mais, né? Maravilhoso. Então, simbora, que hoje a gente vai falar sobre o Ozempic. Bom, vocês sabem, né? Ou para quem não sabe, que o Ozempic, na verdade, é a semaglutida. E existem vários outros ativos que a gente chama de análogos de GLP-1, que fazem parte dessa família, como a Victoza também, que ele já viralizou há muitos anos atrás. Então, o que acontece? Essa classe de medicamentos, eles vão imitar o hormônio GLP-1, que é produzido pelo nosso intestino. E aí, o que ele faz quando chega a comida lá? Ele sinaliza, né, o intestino vai sinalizar para o cérebro para avisar que já estamos alimentados. Fora isso, obviamente, também vai ter um aumento na sinalização para secreção de insulina, uma diminuição do apetite, né? Então, vai fazer um estímulo, né, com relação aos hormônios de fome, saciedade, leptina e grelina. Também, obviamente, vai ter um retardo maior, né, no funcionamento de motilidade, porque todo o músculo do nosso trato gastrointestinal, né, do esôfago para baixo, deglutição, é tudo músculo. Então, ele fica assim, contraindo para o alimento e caminhando e fazendo a sua degradação até a evacuação, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. E aí, o que que a gente tem que entender? Qual a melhor estratégia para esse paciente? Porque se vocês acompanham as redes sociais, vocês viram uma polêmica que apareceu um estudo, eu até peguei o estudo aqui, deixa eu até compartilhar a tela com vocês, para você ver que não são vozes da minha cabeça, né, Maravigold? Porque aqui a gente se baseia em artigos científicos, tá? Mas nós também nos baseamos com a prática clínica, porque senão fica muito raso, né? Só pesquisa clínica. Mas vamos lá. Então, como vocês podem ver aqui, nesse paper, esse paper é da Revista de Medicina do Chile, eles fizeram uma análise com 3 tipos de medicamento que são análogos de GLP-1. E a semaglutida, né, que é o princípio ativo, que a gente tem ali o nosso famosão, que é o Ozempic, a eliminação de peso perdido, tá, com relação à massa magra e massa livre de gordura, foi de 39% de peso com relação ao peso total perdido, tá? Então, 40% até feito de massa magra. Quem é a massa livre de gordura? Perdão. A massa livre de gordura, ela vai ser o músculo esquelético, o nosso músculo, mais água, osso, eletrólitos, creatina, né, tudo que se deposita ali no nosso sarcoplasma do músculo, tá? Então a gente vai ter 40% disso, é muita coisa, gente. Por quê? E para os outros análogos de GLP-1 também não ficou tudo muito longe disso, não. Por que que é muita coisa e a gente tem que tomar cuidado? Porque, para quem não sabe, o nosso músculo, eu até dei uma aula ontem no YouTube da Numax, falando sobre interação fármaco-nutriente, né, de medicação e suplementação, e aí eu trouxe os análogos de LP1 para a gente levantar essa discussão, que eu acho que é importante discutir de forma educada, né, com cunho científico, com conhecimento prático, experiência prática, que é muito importante. Então, se vocês tiverem de dúvida, coloquem aqui nos comentários. É muito importante a gente entender que a massa muscular, na nossa massa muscular, é onde a gente tem grande parte das nossas mitocôndrias. As nossas mitocôndrias são organelas que estão dentro da nossa célula, no citoplasma, né? Por isso que é importante beber água, o citoplasma é meio aquoso, né? Então, para tudo funcionar direito.
E é lá que existe a respiração celular e a nossa oxidação de gordura, produção de energia, perdão, que pode vir da oxidação de gordura, pode vir do consumo de carboidrato e pode vir de aminoácidos também, tá? E quando a gente tem perda de massa muscular, nós também diminuímos a nossa eficiência energética, por isso que alguém que é mais velho, 60 a mais, sempre foi sedentário, alguém que de 40 anos, por exemplo, sempre foi sedentário e teve emagrecimento sempre muito rápidos e volta de peso também muito rápida, né? O famoso paciente sanfona, são pacientes que cada vez mais têm mais dificuldade para emagrecer, porque a sua necessidade energética para sobreviver, ela começa a cair. Porque você já não tem mais tanta mitocôndria, número de mitocôndria e o funcionamento delas também, muito provavelmente não está tão adequado, até pela deficiência de nutrientes que a utilização desses medicamentos causam, tá? E aí, eu até vou compartilhar aqui com vocês de novo, para vocês entenderem, uma outra coisa que eu sempre pensei muito e que um pesquisador já começou a pensar, porém a gente precisa de tempo, precisamos de tempo e paciência para sair mais pesquisas com relação a isso, pelo mundo, né. Opa, calma aí, que eu subi sem querer demais. Esse paper aqui, eu achei ele super ultra, assim, maravilhoso, da Universidade da Inglaterra, de UK, de Leicester, acho que é assim que fala, não faço ideia, mas é por aí. O que que eles queriam entender? A mesma coisa que eu. O que será que a utilização desses medicamentos gera na mitocôndria? Será que gera uma lesão nessa mitocôndria? Será que piora a eficiência respiratória? Porque se piora a eficiência respiratória, piora a produção de energia. Por isso que quem é muito sedentário é muito mais cansado, né? Tem mais dificuldade. Quem tem algum problema respiratório é uma pessoa que vai fadigar mais rápido, muito por essa produção de energia, né? Essa eficiência energética fica um pouco mais debilitada, tá? Gente, isso é fisiologia bioquímica básica, tá bom? E aí, o que que eles fizeram? Um levantamento, né, bibliográfico para ver o que que tinha. E, para nossa surpresa, e talvez para deles também, isso eu já imaginava, na verdade, né? Para minha surpresa não foi não, porque eu ia me surpreender se aparecesse 100 artigos científicos. Eles conseguiram, com base nos padrões que eles colocaram de pesquisa, encontrar 8 artigos científicos relevantes, porém nenhum deles em um ano. Então, teriam só artigos de teste in vitro, né, que é naquela célula artificial, né, simulando uma célula, e em camundongo. E qual o problema? A gente não sabe de fato, não vai nunca ter 100% de certeza do que acontece no ser humano, por isso que é tão importante fazer a pesquisa clínica mesmo em seres humanos, obviamente que, né, não pode gerar nenhum malefício à pessoa, muito menos, né, inclusive se for camundongo também, isso aí não dá, né, gente, misericórdia. Mas vamos lá. E aí, o que que eles viram? Como só tinham 8 papers, ficou a incógnita continuou, porque não se sabe ao certo se realmente a utilização desse medicamento a longo prazo vai implicar no mau funcionamento, numa disfunção mitocondrial. E isso pode sim, porque na verdade nenhum dos papers, né, estudados, eles não acharam nenhuma pesquisa relevante que mostrasse um acompanhamento de aplicação de semaglutida, por exemplo, por um ano, por 6 meses. Normalmente foi uso de semanas, bem pontual. E aí que vai chegar o ponto importante da aula. Então, o que que a gente faz, Maravigold, se o paciente perde quase que metade do peso de massa magra? Primeira coisa, meu amor, se você utiliza o Ozempic, o seu paciente utiliza o Ozempic, ou da família, Mounjaro, o que for, tá? É muito importante que você faça exercício de fortalecimento. Pode ser um exercício de musculação, um exercício em estúdio, com um personal junto com você, mas é muito importante que pilates, maravilhoso, mas é muito importante que faça exercício de fortalecimento, como se a sua vida dependesse disso, tá? Isso eu sempre falo para os pacientes, ele está aplicando esse trem, então meu filho vai ter que suar a sovaca na academia. Para quê? Para quando você parar de consumir essa medicação, de aplicar essa medicação,
você pelo menos minimize a perda muscular e não fique com uma taxa metabólica tão baixa, ou seja, quando você para de aplicar, você fica, a fome vai voltar, né, você vai sentir mais fome, e aí o que que acontece? Você vai ter uma dificuldade maior para perder peso, normalmente vai ter um reganho de peso, porque a sua necessidade energética baixou, ficou mais baixa. Então o que era 1.200 foi para 800, por exemplo, com a perda de massa muscular. E essa é uma taxa metabólica que a gente tem pego com muita frequência no consultório, quando a gente faz avaliação com calorimetria indireta em repouso, tá? Só para vocês saberem que a gente consegue fazer esse tipo de avaliação já em consultório. Tem que fazer certinho, né? Todo o protocolo, blá blá blá, mas é um protocolo que eu considero super importante, se você tiver acesso. Na sua cidade ou próximo da sua cidade, faça esse exame, mas tem que ser um exame muito bem feito, tá? Não pode dar nenhum tipo de viés. Mas a gente também consegue entender de forma clínica durante o atendimento o que está acontecendo, e aí a gente já consegue, eu pelo menos tenho uma experiência muito grande nessa área, então a gente já consegue reverter o quadro. Mas, o que que a gente tem que fazer? Treinar como se a sua vida dependesse disso. Então, isso é algo que tem que ser falado para o paciente, se você utiliza, incorpore este mantra, tá? Segunda coisa, muito provavelmente você vai precisar prescrever ou consumir um suplemento proteico. Não necessariamente precisa ser o whey protein, tá? Pode ser o Body Balance, por exemplo, que é um colágeno para tratamento de sarcopenia, então para melhora de hipertrofia muscular. Pode ser uma proteína vegana também, tá? Uma proteína da carne, por exemplo, o beef protein. Então a gente tem várias coisas hoje que podem substituir o whey protein, caso você não goste ou você sinta muito estufamento, né? Um desconforto estomacal e intestinal. Então isso é super tranquilo. Por que estou falando isso? Porque recentemente eu atendi uma paciente fazendo aplicação de Ozempic, sem acompanhamento médico, inclusive, queria danar lá. E aí eu fiz o cálculo, eu falei: "Vamos calcular para você ver o quanto que você está comendo". Gente, não deu nem deu 600 calorias, assim, com muito esforço, tá. Então a suplementação de proteína vai ser bem importante para a gente minimizar essa perda de massa muscular, e muito provavelmente artifícios, que vai para a terceira parte do tratamento, artifícios para melhora da digestão e da constipação. Porque como ele retarda o esvaziamento gástrico, né, ele deixa a motilidade intestinal, estomacal do trato gastrointestinal mais lenta, então vai gerar um quadro de constipação. E isso vai acarretar numa digestão muito ruim, então muitas vezes com muita litose, com bafo mesmo, sabe quando aquele bafo podre? Então, digestão ruim, e o que a gente chama também de desbiose, que é uma alteração intestinal, que pode dar gases, estufamento, aquela constipação mais severa, que aí a gente tem alguns artifícios que a gente pode trabalhar. Por exemplo, fazer um shotzinho de limão pode ajudar muito, incluir vinagre de maçã orgânico na salada, ou até tomar uma colherada para ajudar na acidificação do estômago, porque vai gerar um processo que a gente chama de hipocloridria. Fazer utilização de enzima digestiva pode auxiliar também. Chás digestivos também pode auxiliar muito, 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 muito. Então, se você tem aí na sua casa chá de hortelã, chá de camomila, você tem um gengibrinho, né? Um gengibre é chuchu, adoro gengibre, cardamomo, menta, guaçatonga, espinheira santa, orégano. Gente, são realmente chás que vão auxiliar muito o processo digestivo. Claro que eles também vão ter outras finalidades, como o tratamento de alguma inflamação, algo do gênero, mas também são joias para o processo digestivo, tá? Para o intestino, tem algumas coisas que a gente pode trabalhar também. Tem vários suplementos, inclusive eu tenho uma resenha aqui no meu canal sobre o Guardian. É um suplemento que eu adoro para trabalhar intestino, né, para a gente conseguir restaurar esse intestino. Ele não é um suplemento barato. Inclusive eu estou tomando, tá, gente? Só para vocês saberem. Aqui, ó. Ele não é um suplemento barato, mas ele é um suplemento que tem um bom custo-benefício, tá? Então depois clica aqui, né? Aproveita e me segue, né, gente? Pelo amor de Deus, curte, compartilha esse vídeo, para você ver a resenha do Guardian também, que tá joia. Beleza? Outra fala: "Mari, não tenho grana, meu paciente não tem grana para investir, o que a gente faz?" Muito simples, você pode jogar psyllium na sua comida, colocar uma colher de sopa de óleo de coco para ajudar no escorrega,
hidratar também vai ajudar bastante, para que a gente suplementação com magnésio, com alta dosagem, também vai ajudar a melhorar essa motilidade, intestinal. Então a gente tem vários artifícios que vão facilitar o processo e a estratégia nutricional de quem utiliza o Ozempic. Então se você curtiu esse vídeo, curte aqui, compartilha, ativa o sininho e manda para o seu amigo ou para sua amiga que está tomando Ozempic ou que atende muitos pacientes que fazem utilização de Ozempic. Um super beijo. E não, gente, eu não tô levantando a bandeira do Ozempic, tá? Só para vocês saberem. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.